Imagina que vives num lugar tão frio que a primeira coisa que fazes todas as manhãs é verificar se alguém morreu congelado durante a noite. Este lugar chama-se Chukotka, uma terra no extremo nordeste da Sibéria, a apenas alguns quilômetros do Alasca, mas separada pelo gelo e pelo isolamento absoluto. Aqui, partilhar a esposa com os convidados não é considerado uma traição, mas sim algo normal. O ciúme é visto como uma fraqueza e um desperdício de energia. Comer carne crua não é uma escolha, mas uma necessidade de sobrevivência. As casas são hermeticamente fechadas e têm um cheiro intenso, não por serem sujas, mas para sobreviver no meio do gelo e dos animais selvagens. Esta é a vida de um povo que se adaptou de forma tão extrema ao seu ambiente hostil que até um império poderoso preferiu recuar outrora, em vez de continuar a luta. E para compreender por que razão conseguiram sobreviver num lugar onde os seres humanos não deveriam propriamente existir, temos de começar pela própria terra que moldou tudo isto. 1. A terra que mata pessoas sem facas ou armas. Chukotka situa-se no extremo nordeste da Sibéria, uma das regiões mais isoladas e inóspitas do planeta, onde o inverno não dura apenas alguns meses, mas impera quase o ano inteiro. As temperaturas descem aqui regularmente abaixo dos menos 50 graus Celsius, o suficiente para congelar os pulmões em poucos minutos, se respirar de forma descontrolada, o que torna qualquer ida ao exterior um jogo de azar pela sobrevivência. O solo está coberto por permafrost quase todo o ano, o que torna impossível escavar, cultivar ou realizar o enterro normal dos mortos, forçando as pessoas a deixar os cadáveres à mercê da natureza. Chukotka fica apenas a cerca de 80 ou 90 quilômetros do Alasca, separada pelas águas gélidas do Estreito de Bering, mas a verdadeira distância não reside na geografia, mas sim nas condições de vida que muito poucas pessoas conseguem suportar. Neste lugar, cada respiração consome energia, cada passo é uma prova física, e a natureza recorda constantemente que um pequeno erro pode causar a morte mais depressa do que qualquer inimigo armado. 2. Quem quer viver tem de aprender a abominar a própria vida. Em Chukotka, a comida nada tem a ver com sabor ou prazer, mas foca-se numa única questão: como não morrer congelado. Os vegetais praticamente não existem, o período de crescimento é demasiado curto para que o cultivo seja viável, por isso a alimentação tem de se basear quase exclusivamente em carne crua ou mal cozinhada, especialmente em gordura animal, uma fonte de energia altamente concentrada que ajuda o corpo a repelir as temperaturas negativas de várias dezenas de graus. Nem sempre se pode fazer fogo, pois o combustível é escasso e o vento gélido pode extinguir tudo em poucos minutos, o que torna uma refeição quente um luxo raro. As tendas são hermeticamente fechadas, quase sem ventilação, não por ignorância, mas porque a mínima perda de calor exporia as pessoas no interior à morte pelo frio, enquanto o ar denso repleto de fumo, gordura, peles de animais e odor corporal humano se torna uma camada protetora invisível que retém o calor, afasta insetos durante curtos períodos de degelo e até confunde predadores como lobos ou ursos. Nesta terra, tudo o que repele os estrangeiros existe por uma única razão. Se fosse removido, as pessoas não conseguiriam sobreviver. 3. Quando as lágrimas se tornam um luxo. Nesta terra, as crianças não são criadas com proteção, mas sim sendo confrontadas diretamente com o perigo de morte desde os seus primeiros anos, pois num ambiente que pode atingir valores abaixo dos menos 50 graus Celsius, o corpo começa a paralisar de forma irreversível após apenas alguns minutos de exposição descontrolada. Aprendem muito cedo a reconhecer os primeiros sinais de hipotermia, como mãos dormentes, tonturas, perturbações cognitivas e exaustão, pois a interpretação errada de um único sinal pode significar nunca mais regressar. A dor não é vista como uma tragédia, mas como uma condição a ser aceite, pois o pânico ou o choro apenas aumentam o ritmo cardíaco, queimam energia e empurram o corpo mais rapidamente para a morte. As crianças aprendem a dormir com a pele gretada, com as dores agudas causadas pelo frio, e a manterem-se em silêncio para preservar cada réstia de força que lhes resta. Nem todos sobrevivem ao inverno, e isso é dito abertamente, sem rodeios, sem consolo. A morte não é vista como uma injustiça, mas como um desfecho inevitável de um ambiente implacável, onde a comunidade tem de prosseguir mesmo após perdas silenciosas. Nesta realidade, as lágrimas são vistas como um desperdício perigoso, as emoções são controladas tão rigorosamente como o corpo, e as pessoas só conseguem sobreviver se aprenderem a suprimir o medo, a vencer a dor e a aceitar que a sobrevivência é sempre mais importante do que qualquer sentimento pessoal. 4. A fronteira aterradora entre o ser humano e o animal. Neste lugar, as pessoas nunca acreditaram estar acima da natureza,
pois vivem num mundo onde cada ser vivo é visto como consciente, dotado de memória e de capacidade de vingança. A caça não é apenas a obtenção de carne para comer, mas sim uma troca existencial, na qual as pessoas acreditam que a natureza responderá com fome, acidentes ou morte inesperada em caso de falta de respeito. As renas não são apenas meios de transporte ou fonte de alimento, mas também seres vivos com uma alma. Cada parte delas deve ser cuidadosamente utilizada, pois o desperdício significa um insulto à ordem natural. Os lobos não são vistos como meros inimigos, mas como um reflexo do próprio ser humano, vivendo em alcateias, suportando o frio e caçando com disciplina férrea. Matá-los sem motivo é considerado uma desgraça auto-infligida. Em espécies maiores, como as baleias, a caça é acompanhada de rituais, canções e movimentos precisos, pois acredita-se que o espírito do animal pode trazer a desgraça a toda a comunidade em caso de erros. Neste mundo, a natureza não é silenciosa nem neutra, e o ser humano só pode sobreviver se tiver sempre consciência de caminhar numa linha tênue, onde uma única ação errada basta para destruir o frágil equilíbrio entre a sobrevivência e a perdição. 4. A fronteira aterradora entre o ser humano e o animal. Neste lugar, as pessoas nunca acreditaram estar acima da natureza, pois vivem num mundo onde cada ser vivo é visto como consciente, dotado de memória e de capacidade de vingança. A caça não é apenas a obtenção de carne para comer, mas sim uma troca existencial, na qual as pessoas acreditam que a natureza responderá com fome, acidentes ou morte inesperada em caso de falta de respeito. As renas não são apenas meios de transporte ou fonte de alimento, mas também seres vivos com uma alma. Cada parte delas deve ser cuidadosamente utilizada, pois o desperdício significa um insulto à ordem natural. Os lobos não são vistos como meros inimigos, mas como um reflexo do próprio ser humano, vivendo em alcateias, suportando o frio e caçando com disciplina férrea. Matá-los sem motivo é considerado uma desgraça auto-infligida. Em espécies maiores, como as baleias, a caça é acompanhada de rituais, canções e movimentos precisos, pois acredita-se que o espírito do animal pode trazer a desgraça a toda a comunidade em caso de erros. Neste mundo, a natureza não é silenciosa nem neutra, e o ser humano só pode sobreviver se tiver sempre consciência de caminhar numa linha tênue, onde uma única ação errada basta para destruir o frágil equilíbrio entre a sobrevivência e a perdição. 6. A decisão mais cruel para salvar a maioria. Num ambiente que não permite erros persistentes, abandonar os fracos não é considerado uma traição, mas uma escolha necessária para que todo o grupo não pereça. Quando alguém está gravemente ferido, doente de forma prolongada, ou não consegue acompanhar o grupo em viagem, a sua presença significa um consumo adicional de alimentos, abrandamento e a aproximação de toda a comunidade do limiar da extinção. A decisão de separar essa pessoa não é tomada com pânico ou violência, mas com a aceitação fria de que, se o grupo não sobreviver, não restará ninguém. Por vezes, é a própria pessoa deixada para trás que se manifesta, não por desespero, mas por uma compreensão clara da aritmética de sobrevivência que esta terra impõe. Aqui, considera-se mais cruel prolongar a vida de um indivíduo a qualquer custo do que aceitar o fim, pois isso ameaça diretamente a vida de todos os outros. 7. O povo que forçou todo um império a recuar. Foi o estilo de vida forjado pelo gelo que os tornou um adversário perante o qual até o Império Russo teve de recuar. Quando as tropas avançaram para esta terra com disciplina e armas superiores, perceberam rapidamente que a força convencional era inútil contra pessoas habituadas a viver no frio, na fome e na morte. Os ataques não seguiam regras, mas irrompiam subitamente no meio de tempestades de neve, na escuridão e em locais onde cada passo já podia custar a vida aos estrangeiros devido à exaustão. O frio, outrora inimigo dos invasores, tornou-se aliado dos nativos, consumindo a força física e mental, bem como a vontade de lutar do adversário, antes mesmo de as armas poderem atuar. No final, os custos para prosseguir com a conquista desta terra tornaram-se demasiado elevados, o que forçou um império não habituado a retiradas a dar um passo atrás, não por falta de ambição, mas pela compreensão de que um confronto aqui equivaleria a um suicídio lento. 8. Sobreviver a qualquer custo, ou perder-se a si mesmo. A história termina com uma verdade difícil de digerir. Neste lugar, a sobrevivência nunca foi uma questão de moralidade, mas um cálculo frio entre a vida e a morte. Todas as regras, desde a alimentação à educação das crianças, passando pelas relações conjugais até ao abandono dos fracos, não foram criadas para tornar as pessoas melhores, mas para ajudar a comunidade a sobreviver a mais um inverno. O que o mundo exterior classifica como cruel, desumano ou inaceitável, é aqui o resultado de séculos de adaptação a um ambiente implacável.
E quando confrontados com esta realidade, a questão já não é se eles estão certos ou errados, mas sim se nós, colocados na mesma situação, teríamos a coragem de tomar decisões semelhantes, ou se entraríamos em colapso, enquanto ainda nos agarraríamos a valores que esta terra gelada nunca permitiu que existissem.